Olá pessoal, dando continuidade aqui, encerrando os assuntos da nossa primeira avaliação, né? Nesta aula a gente vai falar então sobre sistema linear, né? Então o que a gente vai ver nessa aula, né? Então a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver então a definição de sistema linear, a gente vai ver a regra de Cramer, né? Uma forma de resolver um sistema, a gente vai ver em relação às soluções de um sistema, né? A gente vai dar a classificação de um sistema linear e por fim a gente vai encerrar, né? Dando outra forma de resolver um sistema, que é através da regra de escalonamento. Então vamos começar então com a definição de sistema linear, né? Só que antes da gente dar a definição de sistema linear, a gente primeiro precisa definir o conceito de equação linear, né? Então, ó, definição 1, né? Uma equação linear é o seguinte, né? É uma equação, né? Uma equação linear do tipo. Então, ó, é uma equação desse formato aqui, uma expressão matemática desse formato. Primeiro, né? Para ser uma equação, tem que ter a igualdade, né? E você tem uma expressão matemática, né? Que é soma de termos, né? Soma de termos aqui, ó. Como é que são esses termos? É sempre o quê? É sempre variáveis, né? Multiplicada por uma constante, certo? Então, ó, aqui é uma equação linear, né? E do outro lado aqui, ó, do lado direito vai ser igual a uma constante, né? Aqui pode ser zero, né? Facilmente, é só passar então essa constante, né? Só passar essa constante para o outro lado aqui da equação, né? Mas é isso. Uma equação linear é uma expressão matemática desse formato, né? Uma expressão que tem igualdade, né? E ela é uma soma, né? Soma de termos, né? Onde você tem uma variável multiplicada por uma constante, né? Que é chamado de coeficiente, né? Então a gente tem essas notações. Esses aqui, ó, o A1, o A2 até o AN, né, são os coeficientes reais, né, são todos não nulos, né, então são constantes, são números reais. E o x1, o x2 e o xn, né, são incógnitas, né, são variáveis, né, são letras. Algo que a gente quer no final encontrar, né, qual é o valor dessas variáveis aqui, ó. E o c, ó, essa constante que fica toda do lado direito, ó, sozinha, uma constante que representa toda a equação, é chamado de termo independente. Aí a gente tem a seguinte notação, né? Quando o termo independente é nulo, né? Essa equação ela é chamada de equação homogênea, né? Exemplos, né? Que a gente conhece. Por exemplo, uma equação de grau 1, né? Desse formato aqui, ó. Uma equação do tipo x mais 1. Vamos botar assim, x mais 1 igual a 3, né? Aqui, ó, é uma equação linear, né? Uma equação linear no caso de grau 1, né? O maior grau da variável aqui é 1, né? Mas isso não importa. Aqui a gente tem uma equação linear, né? Ó. Então, ó, soma de termos, ó, que é a soma de termos multiplicado por constante vezes, né? Vezes uma variável, né? Aqui no caso, ó, você tem o x, né? Multiplicado aqui. Quem é a constante que multiplica o x? É 1, certo? E aqui, ó, a gente pode ver esse 1 aqui também é o mesmo formato, pessoal, tá? Aqui a gente pode ver, no caso, como se fosse 1 multiplicado como uma variável, qualquer variável, né? No caso, essa variável sendo igual a elevado a zero, tá? Porque todo número elevado a zero, a gente sabe que vai ser igual a 1, né? Mas isso não vem ao caso, né? O que vai importar pra gente é nesse formato aqui, ó, né? A gente não quer saber nem o grau da equação, a gente quer uma equação linear desse formato aqui, ó. Uma equação linear, né, soma de termos, né, sempre é uma variável multiplicada por uma constante, né? E aqui, ó, o nosso termo independente é igual a 1, né? Aqui, por exemplo, nesse formato aqui, ó, a gente tem então no caso uma equação homogênea, né? Porque o termo independente aqui, ó, o lado direito é igual a zero, certo? Então, a gente tem exemplos aqui, ó. Um exemplo lá também, uma equação linear, né, ó. O exemplo B também, certo? E o exemplo C, né? A gente também tem outro exemplo de equação linear, né? Então, ó, no caso aqui, ó, quando a gente for trabalhar, né, quando a gente for trabalhar em resolver os sistemas lineares, né, a gente sempre vai trabalhar com esse formato aqui das variáveis, né? Então, vamos ter x, y e z, né? Quando a gente tiver três variáveis dependentes, né? Quando a gente for com duas, a gente vai usar no caso x e y, certo? Então é isso, pessoal, né?
Apresentado então o conceito de equação linear... Oh, meu Deus. Então é isso, pessoal. Apresentado então o conceito de equação linear, agora a gente pode então definir o conceito de sistema linear, né? Então, nossa segunda definição diz o seguinte, né? Então, um sistema linear é um problema, né? Você tem um problema que tem várias equações lineares num único problema, certo? Então, ó, então é algo desse formato aqui, ó, né? Ó. No caso que a gente tem um sistema, ó, o que sempre vai caracterizar um sistema é o que? Vai ser a quantidade de equações que ele possui e também a quantidade de variáveis que tem nesse problema, que são a determinar, né? Então, no caso, ó, vejam que aqui, ó, eu tenho duas equações, né? E depende de duas variáveis, né? Então, ó, com a mesma notação que a gente com a mesma notação que a gente usou em matriz, a gente também pode usar aqui em sistema, né? Então aqui vai ser no caso um sistema 2 por 2, né? No caso, o primeiro vai indicar a quantidade de equações, certo? Então aqui vai ser um sistema que tem duas equações e depende de duas variáveis, certo? A gente usa essa mesma notação porque a gente vai fazer essa associação. A gente sempre vai associar um sistema com matriz, né? E também a gente pode fazer o inverso, né? Associar uma matriz com um sistema. É por isso que a gente usa a mesma notação aqui na ordem, né? Só que aqui é diferente. Aqui o primeiro indica equações e aqui o segundo vai indicar a quantidade de variáveis que tem esse sistema. No nosso exemplo B, né? Agora a gente tem o seguinte: a gente tem três equações e o nosso problema depende de três variáveis, né? Então é o sistema 3 por 3, né? Novamente, três equações e três variáveis. E a gente vai usar, ó, como a gente já falou também, a gente vai usar essa notação aqui, certo? Quando a gente tiver então um problema quando a gente tiver um sistema 2 por 2, né, de duas equações e duas variáveis, né, essas duas variáveis a gente sempre vai chamar de x, na maioria dos casos x e y, né? E quando a gente tiver um sistema com 3, a gente vai usar então para as variáveis x, y, z, né? Mas fica a critério, né? Eu poderia colocar qualquer letra, né, para representar. Então, né, como a gente já definiu um sistema de m equações com n variáveis, né, é indicado então por essa notação aqui, ó, a mesma notação que a gente adotou lá nas matrizes, né? Agora, né, primeiro, antes da gente mostrar modelos de encontrar a solução de um sistema linear, a gente vai primeiro conhecer quando é que um sistema tem solução, né? O que é uma solução de um sistema linear? Então é isso. Uma solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações do sistema linear. Então, por exemplo, se você tiver um sistema que é 2x mais y igual a 1, x menos y igual a 3, né? Algo desse tipo aqui, um sistema 2 por 2, né? Então, solução, né, é o primeiro, é encontrar valores para o x, né, e encontrar valores para o y, que quando eu substituir aqui, ó, nas duas equações, tem que ser todas as equações ao mesmo tempo, quando eu substituir, né, tem que bater então a igualdade, né? Tem que bater então no caso o termo independente, né? Por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, se o cara falasse assim, perguntasse, né? Esse aqui, ó, a gente coloca assim em par ordenado, certo? O primeiro vai indicar a primeira variável e o segundo vai indicar a segunda variável, né? Então esse par ordenado aqui que é a solução, digamos que eu estou perguntando se é uma solução, né? O primeiro é x e o segundo é y. Esses valores aqui, quando x for igual a 1, quando y for igual a 1, é uma solução desse sistema? Será? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um teste. Então você vai substituir tanto na primeira como na segunda, né? Se bater então os dois valores aqui, ó, bater a igualdade, então esse valor aqui, ó, 1 é uma solução desse sistema, né? Vamos substituir aqui bem rápido, né? Na primeira equação vai ficar no caso 2 vezes 1, né, mais o y que vai ser 1 também. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vai ficar então no caso 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 1, 2 mais 1, né? No caso vai ser 3, né? Vejam que deu diferente, ó, na primeira equação, deu diferente o termo independente. Se já for a primeira equação, né? Então logo, esses valores aqui, ó, não é uma solução desse sistema. Não é uma solução.
Então a solução é isso. São valores, né, que a gente pode substituir, né, em todas as equações e continua valendo bate, então aqui no caso a igualdade, né, bate o termo independente. Então vamos ver aqui um exemplo, né, a gente tem esse sistema aqui, ó, 2 por 2, né, duas equações e duas variáveis, né, 2x mais 3y é igual a 7 e x menos y é igual a 1, né. Então, ó, os valores que satisfazem as duas equações são x igual a 2 e y igual a 1, né? Vamos testar, vamos ver se realmente esses valores aqui são solução. Para ser solução, a gente vai substituir então as duas equações e vamos ver se bate o termo independente, né? Então, vamos lá. Vamos substituir então, no caso, a primeira equação, que é essa, a primeira equação. Então, substituindo na primeira equação, né, desse lado esquerdo aqui, ó, o x igual a 2 e o y igual a 1. Então, vai ficar quanto? 2 vezes 2, né, ó, 2 vezes 2, mais, né, mais 3 vezes o y. Quanto é o y? É 1, né? Vamos fazer então essa conta aqui. Vai ficar 2 vezes 2 dá 4, né? Mais 3 vezes 1, 3, né? Então, no caso, vai ficar 4 mais 3, que é igual a 7. Bateu, ó, o termo dependente? Bateu, né? Então, ok. Pronto. Já posso dizer que esse camarada é solução? Não, né? Você tem que testar em todas as equações. Para a gente tirar realmente a certeza, a gente então tem que substituir na segunda equação, né? Faltou a segunda agora. Substituindo na segunda, ó, que é essa, ó, x menos y igual a 1, né? Vamos substituir então os valores. X igual a 2 e y igual a 1. Então vai ficar 2, né? Menos, ó, o x igual a 2, menos o y, que é 1. Então vai ficar 2 menos 1. E isso vai ser igual a 2 menos 1, que é 1, né? Bateu o termo independente, que também aqui é 1, ó. Então, ok, né? Então os valores x igual a 2 e y igual a 1, né, satisfazem aqui, ó, as duas equações ao mesmo tempo, né? Então, realmente, esses valores aqui, ó, o par ordenado 2, 1, é solução desse sistema aí, ó. Desse sistema. Beleza? Aí a gente tem essa observação aqui, ó. Um sistema linear é homogêneo quando possui todos os coeficientes independentes nulos, né? Então é o seguinte, um sistema linear homogêneo é quando todos os termos independentes aqui, ó, desse sistema, todas as equações aqui, ó, tem um termo independente igual a zero, né? Por exemplo, essa aqui, ó, a gente tem um sistema linear 3 por 3, né? 3 equações e 3 variáveis, né? E todos os termos independentes aqui, ó, vai ser igual a zero, né? Então nesse caso aqui a notação, né, esse sistema é chamado de sistema homogêneo, né? E aqui a gente pode ver de cara, né, uma solução. O que é uma solução desse sistema aqui, ó? Quais são os valores para x, para y e para z que satisfaz esse sistema aqui, ó? Bate o termo independente. É simples, né? É trivial, né? No caso é a tripla, né? 0, 0, 0, né? Quando x for igual a 0, o y igual a 0 e o z igual a 0, né? Quando eu substituir aqui, ó, sempre vai dar 0, né? E vai bater, no caso, o termo dependente, né? Que é 0 também, porque é um sistema homogêneo, né? Então, todo sistema homogêneo, ó, de cara, já tem uma solução, né? Que é os valores tudo iguais a 0. Aqui a gente, então, no caso, aprendeu, né? A gente aprendeu o que é uma solução, né? A gente, no caso aqui, no nosso primeiro exemplo, a gente encontrou um par ordenado, o par aqui, ó, 2, 1, que é a solução desse sistema, né? Mas a gente não aprendeu como encontrou, então, no caso, esses valores aqui, ó. Por que o x é igual a 2 e por que o y é igual a 1? Então agora a gente vai aprender o primeiro método de encontrar a solução de um sistema, que é a regra de Cramer, certo? Então a regra de Cramer diz o seguinte: ela pode ser aplicada para resolver um sistema, né, n por n, né? Então no caso tem que ser um sistema quadrado, né? O número de equações tem que ser igual ao número de variáveis, e esse, no caso que é esse daqui, que é um determinante, que a gente já vai ver quem é esse daqui, ó. A gente só pode aplicar essa regra de Cramer quando esse determinante for diferente de zero. Se for igual a zero, não tem como a gente encontrar a solução desse sistema pela regra de Cramer. Então, no caso, você tem que aplicar outro método de solução. Então, vamos então aprender como é que a gente utiliza então essa regra, né? A regra é o seguinte: então a solução, né, as variáveis vai depender, ó, sempre desse primeiro determinante, né? Que vamos já falar quem é esse determinante aqui, ó. Quem é esse determinante de baixo, né? E quem é esse determinante aqui, ó, de cima, né? Então, no caso, ó,
Aqui é uma primeira variável, aqui é a segunda e aqui é a terceira, né? Vamos ver logo a notação aqui. Quem são esses determinantes? Primeiro, né? Esse daí que a gente viu aqui no começo, passei diferente de zero. Esse daí é o determinante da matriz incompleta dos coeficientes das variáveis, né? Então, para a gente resolver um sistema, primeira coisa, a gente vai transformar esse sistema em uma matriz, né? Como é que a gente vamos montar essa matriz? A gente, no caso, vamos pegar só os coeficientes desse sistema. Então, só os números, né? Só as constantes que multiplicam as variáveis, certo? E sem o termo dependente. E aí a gente monta uma matriz e calcula esse determinante, né? E esse determinante, no caso, é esse Dzinho aqui, ó. É o determinante dos coeficientes, certo? Vamos já ver um exemplo. E por fim, esses D1, D2, D3, né? No caso que vai depender de cada variável. Então, ó, esse DI, né? É os determinantes obtidos através da troca dos coeficientes de uma enésima variável pelos termos independentes na matriz incompleta dos coeficientes, né? Então, no caso, é assim, ó. Vai depender, no caso, de quem é a variável. Se vai ser a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável, né? Então, por exemplo, o x, no caso, é a primeira variável, né? Então, ó, você vai fazer o seguinte. Você pega o determinante da matriz dos coeficientes, né? Que é o D aqui no caso. E esse novo determinante, né, essa nova matriz que você vai formar para tirar esse determinante, você vai fazer primeiro uma troca, né? Como é a primeira variável que você quer encontrar, né, então você precisa montar esse determinante. Você tira, no caso, a coluna, né? No caso, os coeficientes dessa variável no sistema. Então, no caso, vai ser a primeira coluna, né? Porque isso aqui é a primeira variável, né? Então, no caso, você vai tirar a primeira coluna e vai inserir aqui, ó, os termos independentes, né? E aqui você repete o normal, né? Vamos ver, isso aqui vai ficar mais claro, pessoal, agora utilizando um exemplo, né? Vamos ver então um exemplo aqui para vocês entenderem melhor essa definição aqui, ó. Então tá, vamos lá ver então no nosso caso o exemplo 1, né? Só lembrando, né, que depois a gente encontrar esse determinante, né, e encontrar o determinante dos coeficientes, aí cada variável é obtida então pelo seu determinante dividido pelo determinante dos coeficientes. Então lá, vamos fazer no caso o exemplo 1, né? Primeiro, a gente vai fazer usando a gente vai usar, né? Primeiro, a gente vai resolver um sistema 2 por 2, né? A gente vai aplicar então a regra de Cramer, né? Veja, como é um sistema 2 por 2 e a gente conhece já outras formas de resolver, que é o que? Método da substituição, né? Método da eliminação de uma variável. Você também pode aplicar, né? Não precisa ser necessariamente a regra de Cramer. Você pode usar outra regra aqui, ó, para esse sistema 2 por 2, que é até mais fácil. Mas aqui, ó, só para a gente primeiro entender como é que funciona essa regra, né? A regra de Cramer. A gente então, no caso, vai usar esse exemplo 2 por 2 aqui, ó, que as contas são menores, no caso. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó, então, no caso... Não, vou escrever não. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né, é encontrar esse desenho aqui, o determinante dos coeficientes, né? Então, vamos montar primeiro a matriz e depois, no final, tirar esse determinante, né? Então tá, quem é esse determinante? Então a gente pega só os coeficientes das variáveis, ó, aqui na ordem, ó. Então, ó, vamos pegar, então no caso vai ser 2, né, 3, e aqui, ó, do lado do x, é o coeficiente do x, certo? O número que multiplica o x, quando não aparece, é igual a 1, certo? E aqui, ó, o do y é, no caso, menos 1, beleza? Então agora, né, montamos o determinante dos coeficientes, né? Montamos a matriz dos coeficientes, agora a gente tira o determinante, né? Bom, aí a gente já sabe, para cada ordem, né, de uma matriz quadrada, a gente tem uma regrinha de determinante. Nesse caso, como é uma ordem 2 por 2, a gente já sabe. Multiplica a diagonal principal positiva, né? E multiplica a diagonal secundária negativa. Então esse determinante vai ser igual a quanto? 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Menos da fórmula, né, porque aqui vai ser uma matriz secundária. Então vai ser 3 vezes 1, vai ser 3, né? Então logo vai ser menos 2 menos 3 vai ser igual a menos 5, né? Então o determinante dos coeficientes deu igual a
menos 5, né? Como deu diferente de zero, né? Então a gente pode então realmente aplicar a regra de Kramer, né? Para encontrar a solução de cada variável. Então tá. Para então encontrar essas soluções, então a gente precisa então encontrar então o determinante em relação à variável x, né? São duas variáveis, e o determinante da variável y, né? Primeiro do x, né? Aí quem é esse determinante da primeira variável? Quem é o determinante em relação a x? Esse determinante em relação a x, ó, como é que a gente vai montar ele? Ó? Vai ser o seguinte: a gente olha novamente para o determinante dos coeficientes, ó, que é esse, ó, 2, 3, 1 menos 1. Só que agora, né, a gente não vai repetir ele, a gente vai, no caso, repetir ele, só que a gente vai fazer uma troca primeiro. Então, no caso, a gente vai trocar os coeficientes de x e colocar o termo independente, ó, os termos independentes, que no caso é 7 e 1. Então, vamos trocar. Então, no caso, ó, quem são os coeficientes de quem são os quem são os coeficientes de x, né? Onde é que eles estão? Vejam que eles estão na primeira coluna, né? Então, eu vou trocar a primeira coluna, que no caso é quem? 2 e 1, e vou colocar os termos independentes, né? 7 e 1. Então, vai ficar assim a matriz, ó. 7 e 1 aqui, ó, a primeira coluna. E aqui, fez essa troca, repete normal. Sobrou quem, então, no caso? 3 e menos 1. Beleza? Então, ó, pronto, montamos a matriz, né? Montamos essa matriz, agora a gente tira esse determinante. Novamente, multiplica a diagonal principal positiva e multiplica a diagonal secundária negativa. 7 vezes menos 1 é menos 7, né? Menos da forma, 3 vezes 1, 3, né? Então, no caso, vai ficar menos 7 menos 3 vai ser igual a menos 10. Pronto, encontramos de x e para fechar a gente vai fazer então o de y. O de y, né, agora a gente vai olhar novamente para o determinante dos coeficientes, ó, que é quem? 2, 3, 1 e menos 1. Só que agora, né, é o inverso. Em vez de a gente trocar os coeficientes de x, né, a gente vai trocar os coeficientes de y, né? Onde é que eles estão? Eles estão, ó, na segunda coluna, ó, que é 3 e menos 1. Então agora a gente vai trocar a primeira coluna, a gente então no caso vai trocar a segunda coluna e inserir os termos independentes. Então vai ficar 2 de 1, né? Repete normal, os coeficientes de x. E agora a gente faz isso, a gente troca então os coeficientes de y e insere os termos independentes, né? 7 e 1. Então pronto, aqui é só tirar então o determinante, né? Multiplica a principal positiva e a secundária negativa. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos da fórmula, 7 vezes 1 vai ser 7, né? Então esse determinante vai ser igual a menos 5, né? Pronto. Vamos só então anotar novamente os resultados, ó. Então o determinante dos coeficientes foi igual a quanto? A gente viu que tem menos 5, né? O determinante em relação à variável x deu menos 10. E o determinante da variável y, né, foi igual a menos 5. Pronto. No caso, então, agora, aplicando a regra de Kramer, né, então a solução vai ser obtida da seguinte forma, né? É cada determinante, né, dividido pelo determinante dos coeficientes. Então, no caso, a variável x vai ser igual a quem? Vai ser o determinante dela aqui, ó, vai ser dx, né, dividido pelo determinante dos coeficientes. E o y, a mesma ideia, vai ser o determinante dele, ó, vai ser dy, dividido pelo determinante dos coeficientes. Beleza? E agora é só substituir. Quem é o dx? A gente viu que é menos 10. Quem é o determinante dos coeficientes? O d é menos 5, né? Então logo o x vai ser quanto? Menos com menos eu corto, logo é mais, né? 10 dividido por 5 vai ser igual a 2. O x é igual a 2. E o y vai ser o determinante dele, né? Menos 5 dividido pelo determinante dos coeficientes, que também é menos 5, né? Esses números são iguais, né? Então vai ser igual a 1. Divisão, pessoal. Né? Divisão por ele mesmo vai ser igual a 1. Né? Então o x, né? Logo, a solução desse sistema vai ser igual, né? O par ordenado 2 e 1, né? O x é 2 e o y é igual a 1. Beleza? Então é isso, pessoal. Assim que funciona a regra de Kramer, né?
a gente vai então, vamos aumentar, né? Agora vai ser um sistema 3x3, né? 3 equações e 3 variáveis. Então a gente vai resolver agora um sistema 3x3. Novamente aplicando a regra de Cramer, né? Então, a gente no caso vai fazer o seguinte, a gente vai, né, encontrar 4 determinantes para encontrar as soluções dessas 3 variáveis, né? Primeiro é o determinante dos coeficientes, né? Vai ser quem? Então, pegando só os coeficientes aqui no caso da primeira variável. Ó, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Na segunda variável, menos 2, 1 e menos 1. Do y aqui, né? Menos 2, 1 e menos 1. E da terceira variável, que é o z, vai ser ó, 1, menos 3 e menos 1. Pronto, né? Agora a gente vai tirar o determinante, né? Montamos a matriz aqui, ó, tirando o determinante. E aqui é um sistema 3x3. No caso, a gente vai aplicar a regra de Sarris, né? Repete as duas primeiras colunas, né? Primeira coluna, 1, 2 e 4. E agora vamos repetir a segunda coluna. Menos 2, 1 e menos 1. Então lá, multiplicando as diagonais principais, positivo. E as secundárias aqui, ó, para cá vai ser negativo. Vai trocar o sinal. Então vai ser, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 é menos 1, né? O sinal prevalece, que é a diagonal principal. Cuidado aqui para você não perder a multiplicação, né? Esse menos 1 ele está aqui nessa primeira diagonal. Ó, no caso aqui, o segundo, menos 2 vezes menos 3, 6 positivo, né? 6 vezes 4 vai dar, no caso, 24, né? 24 positivo. E por fim, ó, o último aqui vai ficar 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes menos 1 menos 2, né? Aí agora, para esse lado, a gente viu que a gente faz um jogo de sinal, né? Ou então trocamos o sinal. Menos 2 vezes 2 dá o quê? Menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, né? Só que para cá a gente troca o sinal. Então, no caso, vai ser menos 4. Segundo aqui, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 é 3 positivo. E vem para cá, menos 3, trocando o sinal. E por fim, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4, 4. Para cá, trocamos o sinal, vai ficar menos 4, né? Então, logo, esse determinante vai ser igual, ó. Vamos então somar e subtrair esses resultados, né? Então, eu faço aqui, eu somo todos os positivos, que no caso só tem o 24, e agora eu vou somar todos os negativos. Então, vai ficar, ó, 4 mais 4, 8, ó, mais esse 2 vai ficar 10, mais 3, 13, e mais 1 vai ficar 14, né? Então, o primeiro determinante vai ser igual a 24 menos 14, vai ser igual a 10, né? Diferente de zero, então podemos aplicar então a regra de Cramer, né? Então, agora vamos encontrar o determinante em relação a x. Agora a gente vai encontrar o determinante em relação à variável x, né? Nesse caso, eu já coloquei bem aqui um rascunho aqui do determinante dos coeficientes, né? Para a gente ir ver como é que vai ser no caso do determinante em relação à variável x. O que vai mudar daqui para cá, né? Nesse determinante a gente viu da primeira variável, que é a x, né? A gente então no caso vai trocar todos os coeficientes da variável x, né? Quem são? São os elementos da primeira coluna, né? Então a gente vai trocar toda a primeira coluna pelos termos independentes, né? Que a gente viu que é igual a 0, menos 5 e menos 1, né? 0, menos 5 e menos 1, né? E aqui os demais repetem normalmente, né? Menos 2, 1, menos 1, 1, menos 3 e menos 1. Né? Então agora é só aplicar a regra de Sarris novamente. 3 por 3, né? Repete as duas primeiras colunas. E fazemos então as multiplicações, né? Então, ó, 0 multiplicando aqui, esses elementos vai ser igual a 0, né? Não precisa colocar. Aqui vai ser, no caso, menos 2 vezes menos 3, 6 positivo. 6 vezes menos 1 é menos 6, né? E aqui 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 vezes menos 1 vai ser 5 positivo, né? Pra cá que a gente faz o jogo de sinal. Então vai ficar menos 2 vezes menos 5, 10, né? 10 vezes menos 1, menos 10, trocando o sinal. Vai ficar então, no caso, 10 positivo. E aqui, ó, tem um 0 nessa diagonal, então o resultado é 0, não vou nem colocar. E aqui, no caso, vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Para cá, trocando o sinal, fica mais 1, né? Logo, o determinante em relação a x vai ser igual a, somando os positivos, ó,
Vai ficar 10 mais 1, 11, mais esse 5 aqui, ó, 16, né? E só tem um menos 6 de negativo. Então vai ficar 16 menos 6, vai ser, no caso, 10, né? Pronto, agora a gente vai encontrar, então, no caso, o determinante em relação à variável y, né? É a mesma ideia, né? Só que agora, no caso, a gente, então, né, olhando para o determinante dos coeficientes, a gente, então, no caso, vai trocar a coluna onde tem os coeficientes da variável y. Quem são? São os elementos que estão aqui, ó, na segunda coluna, né? Então, a gente repete a primeira coluna normal, repete também a terceira, e muda, no caso, só a coluna, né? Só os coeficientes da variável y, né? Que estão aqui na segunda coluna. A gente troca, então, no caso, esses elementos pelos termos independentes, que a gente viu que é 0, menos 5 e menos 1, né? Novamente, então, para encontrar esse determinante, novamente pela regra de Sarriz. Então, vai ficar, então, fazendo as multiplicações. 1 vezes menos 5, né? Menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo. Aqui, o 0 está aqui multiplicando, né? Fica 0. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2, né? Trocando o sinal, as multiplicações das secundárias aqui. Então, 0 multiplicando aqui todos os elementos dá 0. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 é 3, né? E para cá, troca o sinal, fica menos 3. 1 vezes menos 5 é menos 5. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. Vem para cá, mais 20, né? Então, logo, esse determinante, né, vai ser igual a quanto? Somando os positivos, 20 mais 5, 25. Menos, e somando os negativos, 3 mais 2, 5, né? Então, esse determinante vai ser igual a 25 menos 5, vai ser igual a 20, né? O determinante em relação à variável y. E por fim, né, agora a gente vai, então, no caso, encontrar o determinante em relação à última variável, que é a z, né? Então, mesma ideia. Aqui no caso, ó, vocês já aprenderam como é que funciona aqui, ó. Então, a gente vai repetir a primeira coluna, né? Os coeficientes de x. Repete também os coeficientes de y. E agora, no caso, a gente vai mudar só a coluna aqui, ó, dos coeficientes de z, né? Que no caso são esses elementos. A gente vai trocar esses elementos pelos termos independentes, que é 0, menos 5 e menos 1, né? Novamente, Sarriz, né? Então, vejam, vai dar quanto? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui, menos 2 vezes 5 dá o quê? 10, né? 10 vezes 4, né? 40. Para cá tem um 0, né? Então, essa multiplicação é igual a 0. Aqui, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo. Vem para cá, troca o sinal. Aqui, ó. 1 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, menos 1. Fica 5 positivo, vem para cá, menos, né? E aqui tem um 0, né? Então vai dar 0. Então, logo, o determinante em relação a z vai ser igual a, somando os positivos, que é só o 40. Então, os positivos é só o 40, menos os negativos. Somando, vai ficar 5 mais 4, 9. Com mais 1, 10, né? Então, o dz aqui, ó, o determinante em relação a z vai ser 40 menos 10, que vai ser igual a 30, né? Pronto, encontramos os 4 determinantes, né? Então, a gente, então, no caso, aplicando a regra de Cramer, né? Então, pronto, né, pessoal? Encontrando os 4 determinantes, então a gente pode encontrar, então, no caso, as 3 variáveis, né? Então, só lembrando aqui, ó, rascunho bem rápido. O determinante dos coeficientes foi igual a 10, né? O determinante de x foi 10 também. O determinante de y foi 20. E o determinante de z foi igual a 30, né? Então, logo, a gente encontrando as soluções, ó, o x vai ser quem? O determinante dele, dividido pelo determinante dos coeficientes, né? Então, no caso, vai ser 10, né? Dividido por 10, que no caso vai ser 1, né? E o y vai ser o determinante dele, dividido pelo determinante dos coeficientes. Então, no caso, vai ser 20, só substituir y, pelo determinante dos coeficientes, que é igual a 10, né? Então, vai ficar 2 dividido por 1 vai ser igual a 2. E, por fim, o z é o determinante dele, pelo determinante dos coeficientes, né? Então, vai ser 30, a gente acabou de achar 30, dividido pelo determinante dos coeficientes, que é igual a
10, né? Então, esse resultado, z vai ser igual a 3, né? Então, solução desse sistema, o x é igual a 1, o y é igual a 2 e o z é igual a 3, né? Vou colocar bem aqui. X é igual a 2, ou x. Então, o x é igual a 1, o y é igual a 2 e o z é igual a 3. Beleza? Então, agora, né? A gente já aprendeu uma forma de encontrar a solução de um sistema, a gente pode partir aqui para a classificação de um sistema, né? Bom, a classificação de um sistema está ligada, né, quanto ao número de soluções, né, desse sistema. Então pode ser de 3 tipos, né? Ele pode ser um sistema possível e determinado, ele pode ser possível e indeterminado, ou pode ser impossível, né? Então vamos aprender o que diferencia de um para outro, né? Então, um sistema possível e determinado que a gente representa SPD é quando ele tem uma única solução, né? Aqui é fácil, né? Para a gente saber se um sistema tem uma solução, né? Uma única solução no caso, é só a gente ver, no caso pela regra de Kramer, né? Que o determinante dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Tá? Então, todo sistema SPD, né? O determinante dos coeficientes vai ser diferente de zero. E a volta também vale, né? Se o determinante dos coeficientes for diferente de zero, então esse sistema tem solução, né? E essa solução é única, né? Ele é um sistema SPD. Aí a outra, o sistema possível e indeterminado, SPI, né? É quando o sistema tem solução, no caso ele tem mais de uma solução, no caso ele vai ter o quê? Ele tem infinitas soluções, né? Um sistema ele pode ter mais de uma solução, tá? Então, ele pode ter ou uma única solução, ou então pode ter, no caso, infinitas soluções, né? E nesse caso a gente só vai conseguir ver que um sistema vai ser SPI, né, pela forma de escalonamento. Não tem como a gente ver pela forma da regra de Kramer, né? E por fim, o sistema é impossível, né? É um SI, como está falando, é quando o sistema ele não tem nenhuma solução, né? Então pronto. Para fechar, a gente vai apresentar a nossa segunda forma de resolver um sistema, que é por escalonamento. Bom, para fazer o escalonamento de um sistema, né, a ideia é a gente escalonar um sistema. Então, quando é que um sistema está escalonado? Quando ele está nesse formato aqui, ó. Aí, quando é que um sistema está escalonado, né? Vamos colocar aqui dois exemplos aqui para a gente ver. Então aqui a gente tem dois exemplos aqui, ó. Um sistema está escalonado, né, quando, é fácil de ver, quando abaixo da diagonal principal, certo? Você pega o primeiro elemento aqui, ó, tira a diagonal, quando abaixo da diagonal principal, todos os elementos aqui, ó, são iguais a zero, certo? Então, se acontecer isso, um sistema for desse formato aqui, ó, todo mundo abaixo da diagonal principal for igual a zero, então ele é um sistema escalonado. Aí aqui nesses dois exemplos, né? No exemplo A e no exemplo B. Aí esse sistema aqui, ele é escalonado. Vamos ver, né? A gente tira aqui a diagonal principal, ó, que é essa. E vamos ver se todo mundo abaixo da diagonal principal vai ser igual a zero, né? Aqui a gente vê, ó, 0 vezes x é zero, né? Então beleza, aqui 0 vezes y também é zero. E aqui não, né? A gente tem um elemento que ele não é igual a zero, né? Então nesse caso aqui, esse sistema não está escalonado, né? Não é um sistema escalonado. Já o exemplo B, vamos ver. Tirando a diagonal principal, né? Os elementos aqui abaixo, 0 vezes x é zero, beleza. Aqui 0 vezes x também é zero. E aqui 0 vezes y também é zero, né? Então esse sistema sim, ele está escalonado. E por fim, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Veja que é um sistema de 4 equações, né, e 4 variáveis, né? Ele está escalonado? Vamos ver. Bom, aqui, ó, ficou um pouco confuso, certo? Por causa da digitação, né? Mas a gente vamos reescrever ele aqui.
Então pronto, pessoal. Reescrever o sistema aqui, ó, bem de acordo, ó. Primeira coluna são onde a gente tem a variável x, né, e seus coeficientes. A segunda coluna a gente tem só a variável y, né, e seus coeficientes. Terceira coluna só a variável z, né, e seus coeficientes. E na quarta coluna só a variável t e seus coeficientes, né, ó. Como não temos o t aqui, ó, nessa segunda linha aqui, ó, na última coluna, na quarta coluna nesse caso, então aqui vai ser igual a zero, é como se fosse 0 vezes t. Então, pessoal, vamos tirar aqui a diagonal principal. Então, a diagonal principal ela vem até aqui, ó, né? Pronto, aqui tá bom. Então, vamos ver se todo mundo aqui abaixo da diagonal principal é igual a zero, né? Que 0x, 0x, 0y, 0x, 0y e 0z. Então, beleza, né? Então, esse sistema aqui ele também é um sistema escalonado, né? Então, a ideia é essa, pessoal. Então, para resolver um sistema, a ideia é, então, deixar ele um sistema escalonado, né? Então, se ele não tiver escalonado, no caso, a gente vai escalonar esse sistema, né? Então, como é que a gente escalona um sistema, né? A gente vai fazer dois processos, né? A gente vai tomar cuidado, a gente vai ver essas duas situações. Então, primeiro, aqui, ó, aqui é uma dica, né? Colocar como a primeira equação aquela que tenha 1 como coeficiente da primeira variável, né? Então é importante, né, para facilitar nossas contas, que a primeira variável aqui, ó, né, na primeira equação, essa primeira variável ela tem que ter, é bom, né? É bom ela ter o coeficiente igual a 1, porque facilita aqui as nossas continhas, né? Ah, mas se não tiver 1, se for um sistema assim no caso, vou dar uma situação, 2x menos 1, ou 2x menos y igual a 1, e x mais y igual a 2, né? Então, nesse caso, a primeira equação, né, na primeira variável, o coeficiente não é igual a 1, é 2, né? E aí, o que eu faço? Você pode trabalhar normalmente com escalonamento. Você pode trabalhar aqui, ó, né, a primeira equação aqui, na primeira variável, o coeficiente aqui, ó, não é 1, né, é 2, mas você pode trabalhar aqui um escalonamento de boa, né? Mas é bom que seja 1, porque facilita, né? Então, no caso, como aqui não é 1, para facilitar minhas contas, o que eu posso fazer? É simples, né? No caso, eu vejo se tem outra equação que tem a primeira variável, um coeficiente igual a 1, tem, né? Que é esse. Então, o que eu faço? Eu faço, então, só uma troca de linhas, né? Então, eu passo a segunda linha. A primeira linha, no caso, para ser a segunda, e a segunda para ser a primeira, né? Aí sim, vai ficar um sistema onde a primeira linha, né? A primeira equação, o coeficiente aqui, ó, da primeira variável vai ser igual a 1. Vocês vão ver melhor quando a gente for fazer um resultado aqui, ó. E por fim, a ideia, né, de fazer um sistema, transformar um sistema escalonado é o que? É que todos os elementos abaixo da diagonal principal tem que ser igual a zero, né? Mas se não forem zero, né, como é que eu torno esses elementos aqui, ó? Como é que eu torno esses termos aqui abaixo sendo zero? Você vai fazer isso, né, para obter zero como coeficiente da primeira variável, né? Aqui também para as demais aqui, ó. Você vai fazer isso, você vai somar cada uma delas com o produto da primeira equação pelo oposto do coeficiente dessa variável, né? Então a ideia é o seguinte, ó, calma. A ideia é o seguinte, é sempre a gente multiplicar sempre alguma linha, né? No caso, multiplicar alguma equação, certo? Por alguma constante e somar aonde você quer transformar zero, certo? Então, no caso, você vai sempre somar pelo número oposto, né? A gente vai ver isso melhor no exemplo, né? Mas a ideia é isso, para transformar um elemento igual a zero, a gente, então, no caso, vai multiplicar uma equação e somar com a outra. Sempre mudando só a equação que a gente vai somar. A gente não vai alterar nada na equação que a gente está multiplicando.